E aí, aqui é o Node, imagine só, há muitos anos atrás uma batalha épica foi travada entre Nêmesis e Samaritano, irmãos gêmeos que se tornaram maiores inimigos ao longo de sua vida. Durante sua infância e adolescência, a dupla costumava ferir diversas pessoas com quase nenhum esforço, e graças aos problemas que causavam, eles foram intimidados a ir embora, pois todos os enxergavam como uma ameaça. Certa noite, a população da região aguardou até que os irmãos pegassem no sono e invadiram sua residência, onde atearam fogo no local. Entretanto, os jovens conseguiram sobreviver ao ataque, e furioso pelo que aconteceu, Samaritano cresceu com um novo objetivo, prometendo para si mesmo que iria lutar em nome da justiça. O problema é que Nêmesis não teve o mesmo objetivo e, consumido pelo desejo de vingança, ele iniciou uma onda de destruição pelo mundo. Por mais que tentasse conter a revolta de seu irmão, Samaritano não foi capaz de impedir todos os desastres, e os humanos passaram a sofrer com tudo aquilo. Cansado da presença de seu irmão, Nêmesis criou uma nova arma para vencê-lo e utilizou todo o ódio que possuía para deixá-la ainda mais perigosa. Com isso, o vilão encurralou Samaritano em uma usina elétrica, porém durante o confronto que tiveram, eles acabaram gerando uma enorme explosão, fazendo com que ambos fossem eliminados pelas chamas. Desde então, nunca mais se ouviu falar dos irmãos superpoderosos, porém algumas pessoas ainda acreditam que Samaritano possa estar vivo, se disfarçando dentre os demais seres humanos do planeta. Nos dias atuais, Sam assiste a uma entrevista sobre o Samaritano, quando sua mãe Tiffany aparece, pedindo para que o garoto tire o lixo. Quando ele vai até o lado de fora, nota uma pichação com o símbolo de Nêmesis na caçamba, e decide cobrir aquilo, desenhando um S do super-herói Samaritano. Enquanto realizava a pichação, Sam escuta um homem misterioso se aproximando dele e corre para se esconder, percebendo que aquele é Joe, um morador local. Após tirar o lixo, o sujeito observa alguns objetos jogados na caçamba e decide levar um pequeno ventilador elétrico. Essa atitude deixa Sam curioso, e no dia seguinte o garoto continua seus desenhos do Samaritano, que costuma fazer durante as aulas. Enquanto isso, Joe segue com sua rotina de trabalho no lixão, onde costuma procurar por itens que ainda possam ser reparados. Mais tarde, quando retorna para o seu apartamento, Sam nota que o proprietário parece ter trancado a porta até que eles paguem o aluguel. Percebendo que não terá como entrar, o jovem decide continuar seus desenhos em uma rua próxima de seu prédio, e minutos depois ele se depara com Joe chegando do trabalho. Curioso, Sam pergunta o motivo do homem estar carregando um rádio quebrado, e ele questiona o porquê do garoto estar usando um relógio que não funciona. Antes que pudessem continuar a conversa, Joe entra no prédio, e logo em seguida o jovem é surpreendido por Josh, um dos delinquentes do bairro. Ao receber a notícia de que Sam e sua mãe foram notificados sobre o aluguel mais uma vez, o adolescente tenta convencer o garoto a trabalhar com ele, dizendo que ele conseguirá um bom dinheiro caso siga seus métodos. A princípio, Sam recusa os convites, porém o delinquente continua insistindo, fazendo com que o menino acabe aceitando. Sendo assim, a dupla parte para invadir alguns dos locais abandonados da cidade, onde roubam fios de cobre para vender em um ferro velho. Durante as negociações, Sam enxerga um comboio de veículos misteriosos entrando na área e se dá conta de que aquele é Cyrus, o chefe dos bandidos daquela região. Logo em seguida, um grupo de delinquentes aparecem no local e caçoam do dinheiro que Josh conseguiu, dizendo que possuem um trabalho muito melhor para ele. Entretanto, o jovem recusa a oferta, dizendo que não quer participar de nada. Pensando em ajudar sua mãe, Sam se oferece para fazer o trabalho e os criminosos ficam animados. Já em frente à loja de conveniências, Reza, o líder do grupo, entrega um sachê de molho vermelho ao novato, ordenando que ele utilize aquilo para fingir um ferimento e distrair o vendedor. Rapidamente, Sam cumpre sua parte do plano e a distração permite que os criminosos roubem algumas caixas do estoque, acreditando que aqueles são os bilhetes de loteria. Entretanto, ao retornarem para o ferro velho, eles percebem que acabaram pegando caixas de produtos comuns e são alvos de piadas dos bandidos mais velhos. Revoltado, Reza tenta culpar Sam pelo que aconteceu,
Porém, nesse momento, Cyrus aparece e interrompe a briga. Percebendo que mesmo após ser atacado, o novato ainda não quis entregar que a culpa era de Reza, o homem fica impressionado e ordena que todos saiam. Após isso, Cyrus pega a mochila de Sam, encontrando o caderno de desenhos, e ao se deparar com todas as ilustrações do samaritano, ele decide contar sobre o outro lado da história. Confuso, o garoto afirma que Nêmesis machucava as pessoas, e Cyrus não nega isso, porém ele explica que o suposto vilão costumava ferir apenas aqueles que realmente mereciam. O chefe dos criminosos conta que no passado, Nêmesis enfrentava aqueles que traziam mal ao mundo, porém Samaritano o impediu de continuar, pois agia como nada menos que um policial, que defendia os ricos enquanto o restante das pessoas passava fome. Essas afirmações deixam Sam desconfiado, e ele decide permanecer em silêncio. Logo depois, Cyrus entrega uma boa quantidade de dinheiro ao garoto, afirmando que ele ainda lhe deve alguns favores. Algum tempo depois, Sam retorna para o seu apartamento, onde encerra a briga de sua mãe e do dono do prédio, entregando o dinheiro atrasado do aluguel. Preocupada sobre como seu filho conseguiu tudo aquilo, Tiffany decide questioná-lo, e o jovem decide mentir, dizendo que ganhou aquilo de um vendedor após um leve acidente na loja de conveniências. Ao mesmo tempo, Cyrus vai checar os caixotes que roubaram de uma base militar abandonada, onde conseguiram explosivos de alta capacidade. Mais tarde, Tiffany assiste ao noticiário, onde nota que a situação da cidade está piorando cada vez mais, já que os níveis de desemprego e criminalidade não param de subir. Na manhã seguinte, Sam segue para mais um dia de aula, porém no meio do caminho ele acaba sendo encontrado por Reza e seus parceiros e decide fugir, fazendo com que ele quase seja atropelado por um ônibus. Apesar de tomar uma boa distância, o garoto é facilmente cercado pelos delinquentes, porém antes que fosse nocauteado pelos ataques, Joe aparece enfrentando os dementes com suas habilidades marciais. Em fúria, os criminosos utilizam suas armas e garrafas quebradas para tentar eliminar o lixeiro, porém Joe evita os golpes com facilidade e lança seus oponentes para longe, derrubando cada um deles. Essa cena deixa Sam impressionado, e após salvar seu vizinho, o homem vai embora, fazendo com que o garoto perceba que ele pode ser o samaritano. Animado com essa possibilidade, Sam começa a investigar o homem, e enquanto o observa de sua janela, ele percebe que Joe possui enormes cicatrizes de queimadura em suas costas. Naquela noite, Cyrus e seus comparsas vão até um galpão protegido da cidade, e após utilizarem seus disfarces para se infiltrar no local, o chefe aciona uma das granadas para eliminar o porteiro, que é desintegrado pela explosão. Logo em seguida, o grupo invade os cofres com uma ferramenta laser, e Cyrus encontra a antiga máscara e o martelo que Nêmesis utilizava durante sua vida como vilão. Agora que possui os itens de Nêmesis, o chefe dos criminosos se sente pronto para agir e terminar o que o seu ídolo começou. Longe dali, Sam se encontra com seu amigo Albert, um escritor e jornalista que possui grande conhecimento sobre a história dos irmãos superpoderosos. Ao ouvir que o garoto encontrou mais um suposto suspeito de ser o samaritano, o homem fica relutante, pois se lembra de que o menino já errou diversas vezes no passado. Apesar disso, ele decide ouvir o que Sam tem a dizer, e o garoto conta sobre Joe, porém Albert se recusa a acreditar nisso, e afirma que ele precisará de mais provas caso queira convencê-lo. Sendo assim, o menino aguarda até que o homem saia para trabalhar e escala as janelas para invadir seu apartamento, onde encontra um caderno repleto de fotografias e jornais da época da morte do samaritano. Animado, Sam decide levar o caderno e o esconde debaixo de sua cama para que sua mãe não consiga encontrá-lo. Enquanto isso, Joe retorna para casa após seu expediente, sem nem mesmo perceber que Reza está o seguindo junto de sua gangue, pois desejam obter vingança pelo que o homem fez no dia anterior. Em poucos segundos, o homem vai até o quarto de Sam e Tiffany, pedindo para que o garoto devolva o que pegou. Ao ser pressionado por sua mãe, o menino acaba voltando atrás com seu plano e devolve o caderno, deixando Tiffany decepcionada. Querendo tirar satisfações com o homem, Sam corre para conversar com ele, dizendo que acreditava que ele poderia ser o samaritano. Entretanto, Joe explica que é apenas mais um fã do super-herói e pede para que o menino pare de fazer tantas perguntas, pois está começando a incomodá-lo. Revoltado, Sam grita que não acredita nele, e antes que pudesse
pudesse responder, o lixeiro é atropelado por Reza e sua gangue. Em choque com o que acabou de presenciar, o garoto se aproxima de Joe, que teve vários ossos quebrados com o impacto, porém repentinamente o homem volta à consciência. Confuso, Sam pergunta como isso é possível, e com alguns movimentos bruscos, o lixeiro consegue restaurar todo o seu corpo. Logo em seguida, o menino ajuda o homem a se levantar e o leva até seu apartamento, onde ele corre para tomar um banho de água gelada, fazendo com que uma enorme nuvem de fumaça seja liberada. Minutos depois, Joe toma sorvete em sua sala, e Sam pergunta o motivo de ele fazer tudo aquilo. O homem então conta que seu corpo funciona de uma forma diferente, e sempre que se machuca, ele começa a gerar um alto nível de calor corporal. Sendo assim, Joe precisa se apressar para se esfriar sempre que algo assim acontece, caso contrário seu coração pode explodir. Ao ouvir isso, Sam afirma que o homem deve ser o samaritano, já que Nemesis tentou utilizar um incêndio na usina para eliminar seu irmão. Entretanto, Joe não concorda e afirma que o garoto está delirando. Longe dali, nas ruas da cidade, Cyrus e a gangue lançam uma de suas granadas especiais em um bueiro e a explosão acaba cortando a energia do bairro. Em meio à confusão, o chefe sobe em um dos veículos e enquanto veste a máscara de Nemesis, ele grita que uma nova era está prestes a começar e o povo finalmente terá o controle. Cansados de tanto tempo sofrendo com a fome, o crime e o desemprego, os moradores apoiam o discurso de Cyrus e vestem as máscaras de Nemesis que estão sendo distribuídas pelos criminosos. Graças ao novo Nemesis que surgiu na cidade, os habitantes começam a praticar crimes, pois a partir de agora são eles quem dominam as ruas. Ao longo do dia, Sam passa o tempo junto de Joe, e enquanto conversam sobre tudo o que está acontecendo, o homem nota que o garoto parece estar triste com a situação da cidade. Mais tarde, o jovem se despede de seu amigo antes de irem para os seus apartamentos e querendo ajudá-lo a se sentir melhor, Joe afirma que tentará consertar seu relógio de pulso. Uma semana depois, Joe assiste ao noticiário enquanto toma seu café da manhã e fica extremamente irritado ao notar que os criminosos seguidores de Nemesis continuam cometendo crimes. Apesar disso, o homem parte para mais um dia de trabalho e é surpreendido por Sam, que pede para que ele o ensine a lutar, pois deseja ser como ele algum dia. Mesmo sabendo que aquilo possa ser uma péssima ideia, Joe afirma que podem tentar, e mais tarde a dupla se encontra no telhado, onde o garoto mostra os movimentos de luta que aprendeu com seu falecido pai. Porém, durante o treinamento, o jovem golpeia a barriga do homem, porém a rigidez do corpo do lixeiro faz com que Sam acabe se ferindo, e eles retornam ao apartamento para cuidar de sua mão. Minutos depois, o menino pergunta sobre o que realmente aconteceu com Nemesis no dia em que se enfrentaram pela última vez, e conta sobre as teorias que Albert possui, onde o jornalista lhe contava que o vilão pretendia afundar a cidade no caos. Essas perguntas deixam Joe irritado, e após afirmar que Albert não tinha a mínima ideia do que estava falando, ele pede para que Sam vá embora. Essa atitude deixa o garoto confuso, e ele sai para caminhar pela cidade, onde é encontrado por Cyrus, que o leva até seu galpão. Ao chegarem no local, Sam se alimenta junto de Seal, uma das integrantes mais antigas da organização, que conta ter sido resgatada pelo chefe quando era moradora de rua e tinha menos de 8 anos de idade. Algum tempo depois, Cyrus tenta escolher uma nova posição para o garoto trabalhar em seu território e pede para que ele assobie sempre que ver uma viatura policial. Entretanto, Sam ainda não possui essa habilidade e o homem afirma que ele deve aprendê-la o quanto antes. Após isso, Cyrus vai embora, e nesse momento o garoto se depara com mais veículos chegando no ferro velho. Curioso para saber o que está acontecendo, Sam decide seguir os carros e nota que alguns criminosos parecem estar trazendo um prisioneiro. Logo em seguida, Cyrus entra no galpão e é revelado que o prisioneiro é um policial, que foi capturado enquanto tentava impedir os planos do vilão de invadir uma estação de energia. Ao ser pressionado por Seal, que aciona um maçarico para feri-lo, o homem fica assustado e promete que nunca mais irá atrapalhar as atividades do grupo. Percebendo que o policial está falando a verdade, Cyrus o liberta, deixando o oficial agradecido, porém antes que pudesse ir embora, ele é atingido por um disparo do chefe, deixando Sam em choque com aquela cena. O garoto então decide ir embora daquele lugar, porém antes de sair ele se depara com Josh sendo atacado por Reza e os demais delinquentes e parte para defender seu vizinho. Entretanto, os criminosos conseguem render o garoto com facilidade, e Reza utiliza uma ferramenta para quebrar o pulso do jovem.
Algum tempo depois, em meio ao caos e à destruição da cidade, os delinquentes deixam Sam em frente ao edifício, onde avistam Joe os observando de sua janela. Assustados, os criminosos fogem dali, e enquanto o homem leva Sam até o hospital em que Tiffany trabalha, Reza conta pro seu chefe sobre o lixeiro que sobreviveu ao atropelamento. Curioso sobre como alguém pode ter sobrevivido a isso, Cyrus pede para que seus homens tragam o tal sujeito até ele, e em poucos minutos Joe é cercado pelos criminosos. Antes de agir, o lixeiro pede para que os bandidos reconsiderem o que estão prestes a fazer, pois podem cometer um erro terrível a partir de agora. Entretanto, essa intimidação não funciona, e Joe é forçado a lutar contra os criminosos, conseguindo nocautear cada um deles com sua força bruta. Desesperados, os bandidos tentam disparar contra o homem, porém os projéteis não o afetam, e em poucos segundos ele consegue encerrar o combate. Nesse momento, um dos criminosos se levanta e tenta atacar o lixeiro pelas costas com sua faca. Apesar disso, Joe nem sequer sente dor e lança o bandido para longe, fazendo com que ele atravesse a parede e colida com um veículo. Antes que pudesse ir embora, o homem é interceptado por uma pequena garota, que pergunta como ele foi capaz de fazer tudo aquilo. Tentando se manter seguro, Joe conta que a menina não sabe do que está falando, e nesse momento o líder do grupo de bandidos lança uma das granadas na direção deles. Rapidamente, Joe segura a garota e pula por cima do veículo, que é utilizado como escudo, permitindo que ambos se protejam da explosão. Logo depois, o homem nota que algumas viaturas estão se aproximando e foge dali antes que seja visto. Em seu apartamento, Joe reúne alguns de seus pertences em uma mochila, porém antes de continuar seus preparativos para fugir, ele recebe a visita de Sam, que conta sobre a briga que teve com Reza. Além disso, o garoto implora para que seu amigo faça algo para ajudar a cidade, pois Cyrus está planejando fazer algo na estação de energia, e isso pode ser uma ameaça para todos os habitantes da cidade. Apesar disso, Joe ordena que o menino chame a polícia, pois não irá se envolver nisso, e revoltado, Sam diz que ele está se tornando alguém mau, assim como os criminosos que ferem as pessoas. No ferro velho, o criminoso sobrevivente corre para alertar Cyrus sobre os poderes do lixeiro, e além de afirmar que o samaritano com certeza está vivo, ele conta que o homem está recebendo apoio de moradores e jornalistas. Ao ouvir isso, Cyrus fica em fúria total e pega seu martelo para destruir a televisão e partir em busca de seu arqui-inimigo. Em poucos minutos, Sam se depara com um comboio de veículos dos criminosos aparecendo nos apartamentos e corre para se esconder junto de sua mãe. Assim que invadem o local, os bandidos destroem todo o apartamento de Joe, e nesse momento Cyrus avista Tiffany e seu filho do outro lado do edifício. O vilão então tem uma ideia e caminha na direção do quarto de Sam, que tenta fugir do prédio com sua mãe. Entretanto, ao notarem que não terão como descer, a dupla sobe até o telhado, onde são rapidamente rendidos por Seal. Devido à grande quantidade de criminosos que estão ali, Tiffany fica apavorada e tenta defender seu filho, mas acaba sendo nocauteada por Seal, deixando o menino ainda mais furioso. Querendo intimidá-lo, Reza se aproxima, porém Sam já não tem mais medo dele e acerta o demente com um soco. Logo em seguida, Cyrus segura o garoto e afirma que, como ele é um grande amigo do samaritano, será levado com o grupo para que possam atrair seu inimigo até seu território. Na rodoviária da cidade, Joe aguarda pelo ônibus junto de outros moradores quando se dá conta de que ainda está com o relógio de Sam, que conseguiu arrumar há alguns dias. Sendo assim, o homem retorna para devolver o pertence de seu amigo, quando se depara com Tiffany caída no chão da cozinha. Preocupado, Joe pergunta quem fez isso e, ao ouvir o nome de Cyrus, ele entra em estado de fúria. Sem perder tempo, o homem vai até o lixão em que trabalha e, após carregar um dos caminhões com diversos barris inflamáveis, ele segue em direção ao ferro velho. Enquanto realizavam seu plano de destruição da cidade com os explosivos, os bandidos escutam algo se aproximando e, ao se depararem com o caminhão de Joe, eles disparam para tentar eliminá-lo. Apesar disso, o homem consegue chegar até a entrada do galpão e atravessa a parede com seu veículo, deixando todos assustados. Logo em seguida, o samaritano se levanta para lidar com o exército de bandidos e utiliza os objetos do local para combatê-los enquanto resiste a centenas de disparos que estão atingindo seu corpo. Após derrotar diversos criminosos, Joe nota que novos bandidos apareceram e grita pelo nome de Sam, que surge sendo segurado por
por Sirius. Agora que tem a chance de se vingar do samaritano em nome de Nêmesis, o chefe dos bandidos se aproxima para confrontá-lo, dizendo que todos irão presenciar o fim do super-herói. Com isso, Sirius começa a golpear seu adversário com um martelo e Joe começa a gritar para que Sam fuja daquele lugar imediatamente. Entretanto, o garoto não escuta as ordens e após levar mais um golpe, o homem decide se levantar, mas é derrubado logo em seguida. Querendo finalizá-lo, Sirius prepara seu ataque final, porém nesse momento Joe segura o martelo com sua mão e é revelado que Samaritano não foi quem verdadeiramente sobreviveu na luta final. Após ter poupado seu irmão, que estava de joelhos e derrotado, Samaritano acabou caindo em um buraco do telhado do prédio em chamas, ficando totalmente vulnerável. Aproveitando sua chance, Nêmesis se aproximou do irmão e após roubar sua máscara, ele derrubou o super-herói para que fosse eliminado pelas chamas. Agora que está segurando o martelo, Joe conta que na verdade ele é Nêmesis, o verdadeiro vilão, provando que Sirius estava errado. Essa revelação deixa todos em estado de choque e ao mesmo tempo o temporizador do caminhão apita, gerando uma gigantesca explosão que lança todos para longe. Apavorado pelo que acabou de descobrir, Sirius grita para que todos atirem em Nêmesis e antes de partir ele nota que Sil foi eliminada pela explosão. O homem então captura Sam e foge enquanto Joe derrota os bandidos em um combate caótico. No elevador, Sirius começa a surtar com a revelação repentina e fica ainda mais desconcertado por ter perdido Sil. Nesse momento, Joe é cercado pelos bandidos e sem se importar com mais nada, ele destrói as pilastras ao redor, fazendo com que todos sejam soterrados pelos destroços. Enquanto isso, Sirius e seu capanga amarram Sam no galpão e pensam no que fazer, ao mesmo tempo em que Nêmesis se levanta da pilha de escombros. Percebendo que seu amigo não está mais ali, Joe sai em busca de Sam, derrotando inúmeros bandidos com sua força bruta. Sirius então ordena que seus capangas cortem a energia da cidade e veste a máscara de Nêmesis enquanto mais uma noite de caos se inicia. Enquanto se aproxima do local em que o chefe do crime está escondido, Joe continua derrotando diversos inimigos pelo caminho e atravessa as paredes para cortar caminho pelo incêndio. Logo depois, o homem se reencontra com o bandido que tentou explodir a garota e o finaliza com sua própria granada, atingindo o explosivo na barriga do criminoso. Após isso, Joe encontra Sam no último andar, porém antes que pudesse salvá-lo, ele é surpreendido por Sirius, que o golpeia com o martelo que o homem havia largado. Devido ao grande nível de calor que o prédio está atingindo, o coração de Joe começa a falhar e ele percebe que não possui muito tempo para sair dali. Em poucos segundos, Nêmesis acaba sendo derrubado e fica pendurado na borda de um grande buraco. Percebendo que seu amigo está prestes a perder sua vida, Sam destrói o cano em que está preso, conseguindo golpear Sirius com ele. Furioso, o criminoso levanta o garoto com suas mãos e tenta eliminá-lo, mas é impedido por Joe, que o empurra em direção ao pilar, que entorta o martelo e remove sua máscara. Para finalizá-lo, Nêmesis decide arrastar o homem em direção ao buraco em chamas, onde lança Sirius para que ele seja destruído, dando um fim ao reinado de crime do vilão. Após isso, Joe começa a sentir uma terrível dor e rapidamente Sam destrói um dos canos de água para que possam esfriar o corpo de seu amigo. Apesar de quase perder sua vida, Joe consegue se manter firme e percebendo que só possuem uma saída, ele carrega o garoto em seus braços e dá um poderoso salto em direção ao prédio vizinho. Graças a isso, a dupla escapa do incêndio no último segundo, porém antes de irem embora, Sam questiona o homem sobre o que disse no galpão, afirmando que ele ainda pode consertar isso. Joe então responde que o bem e o mal coexistem no coração de todos e cabe às pessoas escolher qual dos dois irão seguir. Nesse momento, a dupla escuta um grupo de policiais se aproximando e ao se virar novamente, Sam nota que Joe desapareceu. Minutos depois, o jovem é levado até as ruas, onde é recebido por dezenas de pessoas que aplaudem seu resgate, enquanto Reza é preso pelos demais policiais. Enquanto conta sobre como foi salvo pelo samaritano, Sam nota que Joe deixou o relógio em seu bolso e ao olhar para a multidão ele enxerga o homem o observando. Agora que seu amigo foi salvo e os cidadãos estão seguros, Joe vai embora em anonimato, pois sabe que a partir de agora a cidade conseguirá tomar conta de si. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!